Olá, boa noite, pessoal. Vamos lá, mais uma vez, com a graça de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis, capítulo 12. A gente vai ler os 9 primeiros versículos, um texto que fala sobre o chamado de Deus para um sujeito chamado Abraão. Só que aqui ainda está Abrão, tá? Deus mudou o nome dele depois, mais para frente, muda até o significado e ressignifica, inclusive, a razão da sua existência, embora Deus já havia dado o spoiler do que ele ia fazer aqui nesse texto que a gente vai ler. Então, antes da gente comentar, nós vamos ler os 9 primeiros versículos, capítulo 12 de Gênesis, e eu espero que você, na sua leitura, na sua meditação da palavra, esteja atento a tentar conectar as histórias que a gente pega da Escritura com elementos da nossa própria caminhada de fé, da nossa própria jornada. É importante que você não apenas tome conhecimento dos fatos. Se você quer o resumão dos fatos, você vai na Wikipédia, está lá o resumo já explicando para você o que aconteceu, o que fulano fez. Mas alguém leu e escreveu aquilo, alguém teve que entender alguma coisa para escrever. E estas interpretações, elas podem ser até perigosas, porque primeiro elas são sempre reducionistas. Mas você tem não apenas o privilégio, mas o dever, a responsabilidade de fazer com que você se alimente diretamente da própria fonte, da palavra de Deus que nos foi confiada e que traz aplicações práticas para nós, embora você precise de um pouquinho de esforço imaginativo para ver como que isso se conecta na realidade da sua vida, tá? Vamos ler o texto primeiro. Verso 1 diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Já começa um problema aqui, né, gente? Fala assim, então o Senhor falou com Abrão. Como que ele falou? Não sabemos. Que circunstância? O céu abriu e veio aquela voz assim, o que foi? Não sabemos. Agora, há alguns indícios que vão sendo puxados mais adiante, quando Abraão é chamado de o amigo de Deus, e uma série de outras coisas. Ninguém é amigo de outra pessoa se não tem com ela uma relação estabelecida, né? Então, pelo jeito, esse negócio de Deus, o Senhor falar com Abraão e de Abraão falar com Deus, deve ser algo mais íntimo do que apenas uma voz no meio de um trovão dando uma determinada instrução. Mas nós não sabemos, a gente só sabe o que o texto diz. Verso 2: Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Muita gente está procurando isso aqui na sua jornada, né? Muita gente está querendo ser famoso, ser abençoado e ser um grande povo. No entanto, algo que a gente vai vendo também na própria história do Abraão é que ele mesmo não veio a testemunhar a maior parte do cumprimento das promessas que ocorreram por intermédio da sua vida, né? Mas, já estando em Deus, né, aí é diferente. Tanto que o próprio Jesus fala de Abraão, né? Fala assim, Abraão, quando me viu, ele se alegrou. Ele ficou feliz, por quê? Porque ele viu o cumprimento de tudo aquilo que veio prometido desde lá de trás. E, no entanto, ali, imediatamente, ele pode não ter visto tudo como nós gostaríamos de ser, né? Você quer ser famoso? Acho que Abraão é um cara bem famoso. Agora, isso significou o quê? Né? Se eu for famoso, eu vou ser rico. Rico ele foi. Só que não é dentro do padrão que nós estamos, às vezes, imaginando. Verso 4. Não, verso 2, né? Agora o 3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Essa promessa aqui, essa é especial e preciosa, né? Verso 4. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ló era um sobrinho dele. O Abrão parece que acreditou, tão bem acreditado, que o cara que estava perto falou, quer saber, vou fazer minha malinha também e vou com ele. Porque parece que ele ouviu Deus mesmo. Se ele ouviu Deus, eu quero estar perto disso daí, né? Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã.
um jovem, né? Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã, e partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Verso 6. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão, não sei o que isso significa, tá? E disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Meus irmãos, há muitas coisas importantes para a gente fazer a conexão com a nossa própria jornada. Esse mês eu estava lendo alguns livros de literatura brasileira, né? Às vezes a gente vai procurando clássicos para ler e tal, e no geral, você vai ler livros franceses, ingleses, estadunidenses, russos, mas livro brasileiro na lista dos clássicos, né, não são tão abundantes assim, embora eles existam. E aí eu peguei de dezembro para cá, assim, lendo uma série deles, e 2 livros me chamaram a atenção de uma maneira até meio especial. Um era do José Lins do Rego, que chama Cangaceiros, e o que me chama muito a atenção é falar sobre uma história que se passa na década de 20 do século 20. Ou seja, aproximadamente 100 anos atrás, 105 anos atrás. E conta os fatos, aquilo que era a realidade de um povo no meio de uma guerra civil. De um lado o governo, e do outro lado os bandidos que estão lutando contra o governo. E no final você não sabe quem que é mais bandido e quem que é mais governo. Uma confusão danada. Outro livro que eu li esses dias também, um livro até menorzinho, de um sujeito chamado Lima Barreto. Esse é um pouquinho mais antigo, e ele conta uma história que se passa na primeira década do século XX. Né? E é a história de um sujeito, o livro chama O Triste Fim de Policarpo Quaresma. É engraçado porque o título já te entregou que o livro vai terminar mal, né? Tipo, você já sabe que o fim não vai ser bonito. Mas, ao longo da história, fala sobre alguém que está extremamente empolgado, que agora o governo vai fazer as coisas acontecerem, que agora a nova república, que na verdade era a Velha República, né? Era nova para eles, né? Depois teve uma mais nova e depois outra mais nova ainda, tá? Novíssima. E o cara tentava manter um otimismo, uma crença de que as coisas agora vão dar certo, porque vem aí um novo governo, um novo plano, e agora nós teremos orgulho de sermos brasileiros e tal. E o título já entrega o que aconteceu, né? O que esses 2 livros me chamaram a atenção, e que eu acho que tem muito a ver aqui com esse testemunho da jornada de Abrão, né? É o quanto que nós podemos estar fantasiando na nossa caminhada uma certa unidade da história que é artificialmente criada nas nossas expectativas. Do que eu estou falando? Você vai olhar tudo o que a gente tem registrado na história e achar que a história tem um certo sentido. Ela até tem, em termos absolutos, se você considerar, olhar as coisas a partir do ponto de vista de Deus. Porque para Deus, tudo está na mesma foto, o passado, o presente e o futuro. Então, para Deus, tudo tem um sentido absoluto e nada lhe escapa. Este é o conceito da onipresença, da onisciência e da onipotência. Em Deus, tudo é patente. Não há nada que possa nem sequer ser escondido de Deus. Então, para Deus, há uma caminhada, há um raciocínio, há uma lógica que é muito maior do que aquilo que conseguimos imaginar, que conecta tudo, inclusive o que a gente chama de início e fim, porque é muito estranho, né? Cristo é o alfa e o ômega. Ele é o início e é o fim ao mesmo tempo. Isso não faz nem sentido quando a gente tenta colocar as coisas de maneira cronológica. Mas isso tudo é o que a Escritura diz.
E na nossa mente há uma tendência de que a gente venha a acreditar que o mundo, as coisas naturais, elas tenham um sentido que seja diferente deste sentido que eu estou falando, que é absoluto, né, que é ontológico, seria a palavra, da visão de Deus das coisas. Deus vê isso dessa forma, mas só Ele vê isso dessa forma. Todos os demais seres, ao longo da história da humanidade, veem as coisas circunstancialmente. Ou seja, você vai lá e você passa por dificuldades, e você sofre com as dificuldades, e você vence as dificuldades, outras você não vence, e no final, aquilo tudo pelo qual você trabalhou, vem outra geração, e isso não tem valor nenhum para eles, eles jogam tudo fora. E de repente a coisa toma outro rumo, e aí depois se começa uma nova luta, uma nova organização, e aí todo mundo agora tem as esperanças de que agora as coisas estão melhorando, mas pode ser que passe mais 20 ou 30 anos, mude uma geração e a gente joga tudo fora e tenta contar uma outra história de uma outra maneira. Isso, por exemplo, em termos políticos e econômicos, deveria ser mais claro para todos nós. Quando nós falamos de estabilidade institucional das questões políticas e econômicas, e eu não estou falando só de Brasil, não. Eu estou falando do mundo inteiro. Nós nos iludimos acreditando que existe um sentido onde a gente veio de uma época que tudo era muito ruim e tudo está progressivamente melhorando ou progressivamente piorando porque tem uns homens maus fazendo isso ou aquilo. Gente, a coisa melhora, piora, rompe. Mas nós criamos uma ilusão de que podemos orientar a nossa vida para estas certezas que a gente mesmo que criou, acerca de um sentido da história. Então nós depositamos toda a nossa esperança na estabilidade econômica do país, e se não for desse país, você muda para outro que tenha. Mas você acha que essa estabilidade é real. Só que se você tomar um pouquinho de distância e tentar olhar a história, você vai descobrir que isso não existe. Não existe. Não há nenhum país que jamais passou por esse grau de estabilidade. Aí você fala assim, não, mas que é isso? Eu quero ir para os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos... Ah, é? Olha os Estados Unidos na década de 60. Para alguns podia ser bom, mas para muitos não era. E a coisa fica fazendo assim o tempo todo. A coisa fica mudando o tempo todo. E nós, de uma maneira fantasiosa, acreditamos que podemos orientar nossa vida a partir disso. As divisões das cidades, dos estados e dos países, tudo é muito volúvel. Vocês já pensaram, Uberlândia tem 130 anos, gente. Eu vim no interior de São Paulo, a cidade que eu nasci deve ter quase 200 e tanto. É mais do que o dobro daqui. E aí você fala assim, nossa, deve ser uma grande cidade, né? Não, é 1/5 do tamanho de Uberlândia. Não há um sentido na história. Por que lá é 1/5? Por que lá não cresce? E por que Ribeirão Preto, ali do lado, de repente virou aquilo que virou, que é do tamanho de Uberlândia? Tente achar uma explicação para isso. Tente achar uma razão para coisas que não existem, e se você apostar todas as fichas da sua vida nesta razão ilusória que você criou, sabe o que vai acontecer? Você inevitavelmente vai desperdiçar a sua vida e você pode se frustrar. Sabe, não, eu tenho as aplicações, eu tenho meus investimentos. Ou seja, você confia no nosso sistema jurídico. Mas é só alguém ir lá e mudar tudo, e acabar com os cartórios, e acabar com a Bolsa de Valores, ou os papéis do governo, que a gente fala assim, são papéis seguros, são seguros enquanto tiver este governo. E quantas vezes nós presenciamos mudanças de governo que foram muito drásticas. Nós estamos, se eu não me engano, na nossa 9ª Constituição no Brasil. Sabia disso? E muitas pessoas depositam todas as suas esperanças naquilo que não, porque o Brasil, a Constituição, vou falar um negócio para vocês. Se essa é a sua esperança, você está lascado.
Porque nós estamos na nona e vou falar um negócio para vocês. Eu tenho muitos questionamentos acerca do quanto que esse negócio é eficiente. Porque se fosse, não precisava ter tanto remendo. E quanto mais o tempo passa, mais querem remendar mais. E tem gente que acha que vai chorar, que vai falar assim, estão querendo fazer uma nova Constituição. Já fez 9 e não deu certo. A gente devia reconhecer que a gente não sabe fazer isso, né? Mas nós vivemos nessa fantasia. Isso é triste. Isso é uma furada. Isso não ecoa na nossa existência no que se refere à eternidade. Voltando para Abraão. Abraão tinha dinheiro, muito. Abraão foi, antes desse texto aqui, o sujeito que deu o dízimo, né? Antes ou depois? Nem lembro. Não, foi antes, né? Porque ele entrou em guerra e ganhou umas paradas lá. Bom, sei o seguinte, ele ganha uma grana e ele dá um dízimo sem ninguém dizer para ele que ele devia dar o dízimo. Foi depois, né? Ele já não estava no meio dos parentes, né? Ou seja, foi uma guerra às suas próprias custas, né? Olha que legal. E aí o que acontece? Acontece que esse cara que está no lugar certo, já tem riquezas, já tem família, já tem esposa, já tem todas as condições, ele não deposita a sua esperança e todas as suas fichas naquilo que não tem sentido, porque é volúvel segundo o curso desse mundo. Ele deposita as suas fichas onde? Onde ele aposta toda a sua existência? Em ouvir Deus. E eu nem sei como que ele ouviu Deus. Eu nem sei como que ele viu Deus, como fala aqui nos últimos versos. Mas o que nós sabemos é que todas as promessas que foram feitas a Abraão se cumpriram e nós somos inclusive fruto disso. A partir da fidelidade desse homem, que não ficou apegado às coisas que têm aparência de estabilidade. Sabe, está num lugar seguro, no meio do seu povo, com muito dinheiro. Mas ele ouvindo Deus, ele fez aquilo que parecia loucura. Eu tenho certeza que deve ter aparecido algum parente falando assim, você está ficando louco, você vai pegar tudo e você vai para um lugar de um povo estranho. Para quê? E aí eu imagino ele tentando explicar isso para alguém, né? Se é que explicou, né? Mas ele foi fiel naquilo que ele recebeu de Deus. Agora, trazendo isso para a nossa realidade, a coisa fica muito mais complicada. Por quê? Porque nós, para ouvirmos Deus, não carecemos de viver num ambiente assim, místico, de esperar o céu abrir, no meio do trovão vir uma voz, ou aparecer um anjo, ou sei lá que jeito que Deus falou com Abraão. Nós somos a geração que tem a revelação de maneira suficiente contida nas Escrituras e plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, para nós há muitos menos motivos para a gente ter dúvida acerca do que Deus está falando. E toda dúvida que a gente tiver, ela é mais danosa no que se refere à coerência da nossa caminhada. Porque não é possível que você, lendo a Escritura, não perceba explicitamente o que Deus está dizendo, o que Deus deseja de cada um de nós, os homens e mulheres que nós fomos feitos para ser agora em Deus. Mas o que acontece na prática, infelizmente? O que acontece é que a gente, olhando para as circunstâncias, olhando na nossa caminhada para todas as coisas, nós colocamos a nossa espiritualidade como se fosse aquilo que me sobra para viver, para de certo modo eu ter algumas fichinhas ali apostadas no número de Deus, porque vai que, né? No restante do tempo, nós nos ocupamos, nós colocamos as nossas esperanças, as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso empenho, todo o nosso trabalho, em coisas que são absolutamente volúveis, e não que elas não façam parte dessa vida ou dessa existência. Eu não estou dizendo que você não vai trabalhar, não vai ter dinheiro, mas Abraão não tinha dinheiro, teve dinheiro, depois ele perdeu o dinheiro,
e depois ele ganhou dinheiro. Isaac, uma história parecida. Jacó é mais legal ainda. Sai com a mão na frente e outra atrás, com um histórico de alguém que é bom de passar a perna nos outros. Aí ele consegue encontrar um homem, que é o sogro dele, mais esperto do que ele. E ficou caro esse negócio. 7 anos de trabalho. E ele foi enganado, teve que trabalhar mais 7. Bom, o que acontece? Acontece que o que muda a vida desse homem não é as mulheres que ele queria, não é o dinheiro e a riqueza que ele estava juntando, mas era exatamente o encontro que ele teve com Deus posteriormente. E na vida de Abraão também não é diferente. A vida dele toma um rumo a ponto dele ser o pai da fé, exatamente por conta de que ele, uma vez que ouviu Deus, ele se posiciona. Uma vez que ele ouviu Deus, tudo aquilo que parecia ser uma segurança e uma estabilidade, isso toma a proporção adequada. Não é uma negação das outras coisas. Abraão não saiu com uma mão na frente e outra atrás. Ele levou os da sua casa, levou o sobrinho que quis ir junto, e ele levou o dinheiro que ele tinha. Não é o doido que fica vendo anjo na lâmpada e depois sai correndo por aí como se nada mais importasse. Não. Ele levou tudo, porque é no lugar onde Deus deseja que ele esteja e como ele viva, ele vai fazer isso com tudo aquilo que ele pode e que ele deve levar. Então Abraão foi, depois Abraão andou para outros lugares, teve uma grande jornada, e o Senhor o abençoou em toda a sua história. E as bênçãos decorrentes da obediência de Abraão abençoam toda a humanidade. Abraão fez coisas erradas, mas com força. Você acha que esse homem, que é o pai da fé, não houve momentos em que ele tentou dar um jeitinho hebreu, né, na época, não era brasileiro, um jeitinho hebreu para tentar facilitar aquilo que Deus estava fazendo? Pois é, numa dessas ele estava entregando a esposa dele para o faraó. E na outra, ele teve um filho com a serva e a esposa dele ajudando ainda, consentindo. E dessa ajuda que ele deu, vem todos os muçulmanos do mundo. E Deus falou assim, olha, eu falei que eu ia te abençoar, vai vir de você muitos povos, então vai vir outro povo agora, já que você complicou o negócio. E tudo que a gente presencia até os dias de hoje é uma briga de família. É uma briga de 2 irmãos. Mas o que eu sei, meus irmãos, é que para nós vai ficando cada vez mais complicado, porque nós estamos mais indesculpáveis. Porque aquilo que temos que ouvir de Deus já está explícito nas Sagradas Escrituras. Agora, quantos de nós estão nesse esforço que a gente tem como igreja de ler a Bíblia, de conhecer a Bíblia, de ver aquilo que Deus está dizendo que nós somos, que nós não somos, como nós devemos viver, como nós não devemos viver. Está muito explícito isso. Todo o Novo Testamento, como que a gente está pegando isso e se apoderando disso na nossa vida? Fazendo como Abraão, vai lá, ouviu Deus, Deus falou com você no pequeno grupo, na leitura bíblica, você vai lá e se move agora, na direção em que Deus está dizendo. Este é o sentido mais profundo desse texto, que precisa ser trazido para a nossa realidade. Se sem ver todas as coisas, esse homem já foi capaz de ter uma atitude tão ousada, imagina nós, que já temos às vezes a explicação em 50%. A fé não é desnecessária, porque a fé é a certeza de que aquilo que Deus disse é mais verdadeiro do que as circunstâncias e os meus sentidos. É a plena certeza de fatos que ainda não se vê, mas a gente espera. E a nossa esperança não se frustra, porque Deus é o garantidor, o fiador das suas próprias palavras. Mas onde está depositada a nossa esperança de fato? Onde está depositado a nossa alegria,
a nossa convicção, a nossa certeza e o nosso empenho. Se não estiver naquilo que Deus está fazendo, e Abraão considerou que isso era o mais importante, sabe o que vai ocorrer? O dia que a gente estiver no dia mau, e o dia mau vem para todos nós, o dia do luto,